E aí, empreendedores, tudo certo com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa, né, o horário que vocês estão vendo esse vídeo. Galera, hoje a gente vai ter mais um bate-papo daquele jeito descontraído. A gente está trazendo aqui uma empreendedora de sucesso, um case de sucesso, e com certeza vocês conhecem. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a história dela. Então, primeiro de tudo, vou pedir, né, pessoal, para vocês se inscreverem lá no canal. Vão lá, pessoal, no YouTube, lá, Bodega de Negócios, se inscreve no canal, nas redes sociais também, lá no Instagram, né? Vamos lá, compartilha com teus amigos, teus colegas de trabalho, dá aquela moral pro canal, tá, pessoal? A gente faz todo esse conteúdo para vocês, né? Saberem um pouquinho da história dos empreendedores aqui da nossa região, aqui do Rio Grande do Sul, e logo, em breve, aí vai ter gente, né, Baga? Fora do estado, né? Fora do estado. Olha aí, ó, aí o Bodega de Negócio já tá, né, saindo do Rio Grande do Sul. Então aguardem que logo já tá por aí. Nós ouvimos aqui dos empresários que toda empresa tem que ter um planejamento estratégico, né? E nós, Vini como um bom estrategista, né, nós temos o nosso planejamento e vamos seguir isso. E vai acontecer. Muito bem. E antes da gente começar o bate-papo, né, Baga? Vamos agradecer, né, os nossos patrocinadores, aqueles que prestigiaram, aqueles que dão todo aquele apoio para o nosso canal aí, então, ter sucesso. E que acreditam no projeto Bodega de Negócio, né? Que o projeto Bodega de Negócio é incentivar e influenciar jovens empreendedores a nunca desistir dos seus sonhos. E quando a gente fala de jovem, pode ter 35, pode ter 55, pode ter 40. Exatamente. Não tem idade, né? Então, Hotel da Londres, nosso grande patrocinador ali, rede de hotéis da Londres, grande abraço, obrigado pelo apoio aí. A Sud, nosso chopp, né? Hoje em casa, a cerveja. E tá, Vini, hein? O Vini nem gosta. Parabéns aí, obrigado. E logo os mestres cervejeiros e o CEO da Sud vai estar aqui também para a gente saber da história da Sud. Casa de Carne dos Amigos, bom, isso sem comentários, né? Dispensando os comentários. Não vai falar mal aí. Aqui, ó. Não, chega aí. Pessoal, então, se vocês procuram uma carne de qualidade, uma carne, né, que realmente, né, tenha sabor de verdade, pessoal, vai lá onde, João? Qual que é o endereço? Casa de Carne dos Amigos, então a gente está localizado na rua Florianópolis, bairro Botafogo, aqui em Bento Gonçalves. Olha aí, pessoal, então é só chegar lá. Tem desconto ou não tem? Tem desconto, sim. Então, beleza, isso aí, João. E tá lá, pessoal, daqui a pouquinho a gente vai continuar comendo, porque a gente já comeu, né? Vamos comer ainda. E aqui, depois que a gente entrevistou o nosso patrocinador, o Auto Tradição, concessionária Volkswagen, lá de Veranópolis, eles começaram a comprar carne aqui dentro, acredita? Vai ter gente de Caxias que vai comprar carne aqui hoje. É verdade, eu gostei. Mercado Niquete, nosso parceirão, nosso amigo aí, Beto, grande abraço, Beto. Cave do Sol, então, nosso vinho, nosso moscatel aí, como é que tá o moscatel? Maravilhosa. Cave do Sol. Também, família Passarim vai estar aqui no Bodega de Negócio, mais de 90 anos de história. Esse aqui eu tô ansioso para saber. Bacana, hein? Fui lá visitar a cantina, podia fazer uma degustação também, né? Direto da pipa? Direto da pipa. Saí de lá bem facinho. Elevatos, sistema de monitoramento eletrônico. Elevatos, o que tem de melhor hoje em termos de segurança eletrônica, tecnologia e tal, os melhores condomínios, casas de alto padrão, condomínio de alto padrão, Elevatos é o nome. Projinha Academia, nosso amigo Falcão, quase de novo, cara, Falcão, grande abraço, Falcão, a equipe da Academia Projinha aí, que não é só uma academia, né, é o estilo de vida, e o Falcão, ele fala que disciplina é o segredo para o sucesso. E daqui a Márcia depois vai afirmar isso para nós. De Paolo Galeto, nosso amigo Paulo, Emiliano ali, o melhor galeto do Brasil. É maravilhoso essa casa. Já estiveram aí, hein, pessoal? Querem conhecer um pouquinho da história desses dois empreendedores? Volta lá nos vídeos. Bora lá. Isso aí. Impulso Bento, também, nosso patrocinador ali, a melhor metodologia de ensino. Entendeu? Quem ainda não conhece essa metodologia,
visite a escola Impulso Bento, fica próximo à Funda Parque aí. Vá lá e conheça esse ensino. O Vini é prova disso, né? Viva, né? E agora tá abrindo em... Vai abrir em em Torres, né? Opa, Torres, tem Torres Caxias, Torres. Querem morar na praia? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Que bom, que maravilha. Então, hoje a gente tá falando certo. E Castelo e Noivas, para quem quer, para quem vai casar, para quem vai fazer festa de 15 anos, debutantes, então lá, busque lá. E Castelo e Noiva lá tem vestidos maravilhosos. Eita! Ah, mas se o cara quer ir jantar, levar. Pode alugar um terno também? Pode. Pode alugar um terno. Claro. Então, Fazer uma média. vou lá alugar um terno, hein? Legal. Gedão, falando em vestir, né? Gedão, então, a malha que veste o bodega de negócio. Eu tô um pouquinho sujinho aqui, bem. Vamos isso aqui, Tentei botar uma gente. Esses são os nossos patrocinadores master. Então, sejam bem-vindos, obrigado por acreditar e por confiar no nosso projeto. E começamos então, agora com a entrevista. A Márcia, né? Márcia, exatamente. Márcia, da Drops, CEO da Drops de Menta, pessoal. Então, galera, hoje a gente vai bater aquele papo com a Márcia. Márcia, assim, ó, é um privilégio ter você aqui. Obrigada. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito divertido aqui, gente. Nossa, muito legal. Incrível podcast, assim, adorei. Olha aí, obrigado, né? E a gente fica bem feliz, né? Feliz. E o Bodega é isso mesmo, né? É um negócio, é um bate-papo bem descontraído, mas que entrega conteúdo. Então, para quem está assistindo, né, conhecer um pouquinho das histórias dos nossos empreendedores aqui da região. E com certeza a tua história também vai inspirar várias pessoas aí. Ai, nada. Com certeza. Então, seja bem-vinda e a gente vai bater um papo aí. Primeiro, né, a gente sempre inicia lá no início, né? A Márcia, né? Lá na infância, quem que era a Márcia? Como é que, né, começou toda essa história de sucesso, obviamente, mas passou por vários perrengues, né, que a gente fala aí. Mas lá na infância, né, Márcia? Fala um pouquinho para nós como é que começou tudo, como é que foi a infância? Eu só tenho boas lembranças da minha infância, né? Ela começou a vir de uma família muito humilde. Eu tive um pai metalúrgico, depois pintor de paredes. A minha mãe lavava roupa para fora, né? Lavava roupa de jogador de futebol, lavava roupa dos times do Caxias, do Juventude. Eu me lembro que ela lavava muita roupa assim para fora. Lá em Caxias, você Lá em Caxias do Sul. Nasceu em Caxias. Nasci lá, me lembro da minha primeira infância, assim, era um porãozinho de uma casa de madeira. Né? Ainda era Distrito Libento. Não, não, é brincadeira. Aqueles, né, os caxienses, né, sempre. É brincadeira. Não que eu saiba. Mas assim, eu me lembro que era difícil, né? A gente era uma família muito humilde, mas tudo com muito amor, né? Tudo com muito cuidado. Me lembro quando eu era criança, ainda pequena, da construção da casa da minha família, assim, do meu pai e minha mãe, no final de semana, a gente ajudar. Me lembro de eu pequena ajudar com os tijolinhos, assim. Mas era só lembranças boas mesmo, não é a dificuldade não traz lembranças ruins. A dificuldade, dependendo de como a gente encara, ela traz uma fortificação para a gente buscar coisas no futuro do que a gente quer. Então, só tenho lembranças boas do meu passado, da minha infância. Nossa, Ale. Então, a tua infância, né, foi em Caxias? Sim, foi em Caxias. Né? Veio de uma família humilde. Exatamente. Eu me lembro que nós tínhamos um tio que estudou, que começou a ter uma produção, foi o primeiro carro da família, ele tinha um Aeroíris, né? Então eu me lembro de ele vindo com aquele carro Aeroíris, assim, anos 60, né? Nossa, e isso, né, um Aeroíris, que já era um carro velho para a época já, né, de 1970, 70, 80. Então, assim, foi uma infância bonita, uma infância batalhada, uma família amorosa, com desafios, mas foi uma infância ótima, não tenho nada. Estudei em escola pública por 13 anos, no Cristóvão de Mendonça, né? Tenho amigos que até hoje, essa semana, ainda encontrei uma daquela época lá. E foi muito legal, assim. Não vou dizer que não teve barreiras, eu me lembro de uma situação difícil, a gente pode falar de situações mais difíceis. Claro, né? Não que seja difícil. Tem que falar das difíceis também. Mas eu me lembro que na escola as meninas não me deixavam participar de alguns grupos, porque o Cristóvão, mesmo sendo uma escola pública, era uma das melhores escolas da cidade. E elas não me deixavam participar dos grupos das meninas, assim, que eu queria participar, porque eu era muito feia, porque meu pai não tinha cabo.
E daí não podia, né? As E daí, panelinhas. as panelinhas, eu ficava pensando, mas por que eu não posso? Eu não posso pensar, criança, né? Imagina, Sim. 10 anos, 8 anos, assim. E aquilo ficou com a situação, né, de que a gente poderia buscar e de não fazer isso com outras pessoas, de quanto a integração precisa. E daí eu acho que isso ajudou a fortificar, ajudou a eu ser uma aluna nota 10, né? Gabaritava a prova de matemática, gabaritava, eu conseguia. Mas que você tá bem nos negócios, né? Conseguia, mas assim, foi um pouquinho depois onde eu precisei buscar isso também, porque eu acho que essa coisa de a gente conseguir gabaritar uma prova, conseguir se dar bem com pessoas, com relacionamento, não é só querer, tem uma conquista através de tudo isso. Até felicidade, né, gente, é uma conquista, não dá para dizer que felicidade vem assim, de todos a toda hora. A gente tem que conquistar a felicidade, conquistar aquilo que a gente quer, e eu acredito muito nisso. Eu acho que vem bem de criança. Eu me lembro que eu tinha 10 anos, eu não tinha dinheiro para comprar roupa em lojas, e daí os meus pais, eu fazia numa costureira, então eu tinha uma prima minha, que depois me tornou minha sócia aos 15 anos, né, que ela me dava as roupas antigas dela, e daí as roupas que ela não usava mais, eu reformava, diminuía ali com 10 anos na costureira, e já saía toda arrumadinha depois, né, com as roupinhas reformadas dessa minha prima mais velha, Marga. Beijo, Marga, trabalhou 25 anos comigo depois como agente financeiro. Legal. Mas e aí, então, Marcelo, tua infância, né, passou por essas dificuldades, né, que eu acho que a grande maioria, né, das pessoas passaram nessa época, né, isso faz parte, né, acho que da história, né, principalmente da região e dos empreendedores que passam aqui, né, mas exatamente. Todos passaram por dificuldades. Mas aí, como é que começou a tua história dentro do negócio, dentro do empreendedorismo? Ou melhor, né, qual é que foi o teu primeiro emprego? Olha, meu primeiro trabalho, não sei se eu posso falar mentira, mas meu primeiro trabalho foi quando eu tinha 13, 14 anos, foi de entregar flores numa floricultura, né? Então, e aí eu já vi gente que eu queria ser uma comerciante, porque eu amava entregar alguma coisa para alguém e a pessoa me receber com um sorriso, né? Aquela pessoa, nossa, eu disse, eu quero ser comerciante, né? Então, com 15 anos eu me tornei uma comerciante já, com 25% desse pequeno negócio, dessa floricultura. E com 17 eu consegui a primeira loja de vestuário que se chamava Catita, uma loja bem pequenininha lá no bairro de São Peregrino de Caxias. E nossa, foi maravilhoso, né? Eu era pirralha, não entendia muita coisa, mas fazia, agitava para lá e para cá, viajava em São Paulo, tive que ser emancipada pelos meus pais. Mas foi ótimo. Até esses dias eu estava jantando nos Estados Unidos com uma amiga minha, uma cliente dessa época, e ela disse assim, Márcia, mas eu me lembro de ti, que tu me mostrou todos os biquínis que tu tinha dentro de uma caixinha de sapato, que ela ficou com uma pena de mim naquela época, né? E ela disse assim, tu deve estar muito mais feliz com todas as lojas hoje, né, e tal. E eu disse, não, eu era feliz com a minha caixinha de sapatos também, eu gostava, né? E eu acredito que é isso, gente. Felicidade não é a gente ter tudo o que se quer, é querer bem aquilo que se tem. Se naquela época eu tinha minha caixinha de sapato com todos os biquínis e estava feliz, eu vou construir coisas melhores. E a maioria das pessoas hoje elas querem só fazer o que gosta. Mas eu acho mais importante de gostar daquilo que a gente faz nesse momento, que nem agora. Não tem nada mais importante do que vocês dois que estão na minha frente aqui agora, ou das pessoas que estão nos assistindo ali, sabe? Então isso é importante para mim. Eu não quero ir em outro lugar. Eu poderia estar aposentado, poderia estar nas Bahamas, né? Poderia estar em algum lugar da Europa agora, passando férias. Mas não é o que eu quero estar aqui, quero estar com vocês, quero estar com quem está ouvindo. Eu acho que presença é isso, né? Quando a gente escolhe uma coisa para inteira naquele lugar. E eu acho que isso eu aprendi lá aos 17 anos e trago até hoje. Não importa o que eu tenho, o volume das coisas que eu tenho, importa o quanto eu gosto daquilo que eu tenho no momento. Muito bom, isso aqui, que lição, hein? Isso aqui tem que copiar, porque isso aqui é milhões. Muito bom. Então, eu levo dessa mensagem aqui, olha assim, ó. Cara, geralmente o cara é bonitinho quando é criança e depois vai ficando feinho, né? Meu Deus, vocês imagina se achar essa mulher aqui feia. Muito feia, tinha uma orelha de abano só. Meu Deus, era... A minha mãe, gente, naquele tempo do Chitãozinho e Chororó, ela cortou meu cabelo assim, a gente chamava de vassourinha, sabe? Uma orelha de abano, o cabelo cortado assim, penteado do Chitãozinho e Chororó. Era a coisa mais horrível. Eu virei fotos mais dessa época do que era. E não me deixava participar dos olha ali, então, para vocês verem como que é o negócio, né? Nós estamos assim, nos bastidores, conversando aí agora e tal.
E a Márcia é um amor de pessoa, né? A Márcia é um amor de pessoa porque ela é carismática. Vocês já viram que fala de problema dando risada, entendeu? Não é, entendeu? É como tu encara o problema, que a coisa flui, né? E faz a coisa acontecer. Mais uma empreendedora que começou jovem, aos 13 anos, já trabalhando e tal. Claro, né? Entregar flores, né? Todo mundo que recebe flores vai sorrir, né? Então, que seja. Que bom que Deus talvez tenha feito ou já traçado a tua vida, Mas né? posso fazer um parênteses, gente? Quando eu tinha 15 anos, eu já atendi as funerárias também de São Marcos, Flores da Cunha e Caxias. Então, assim, eu comecei entregando flores no início, mas nem tudo de trabalho. Às vezes eu acordava às 3 da manhã, quando tocava o telefone da funerária, às 3 da manhã, eu tinha que meu pai e a minha mãe fazer junto comigo, e às vezes virava à noite trabalhando, né? Terminando todas as coroas. Então não é toda só a parte boa, né? Tem a parte desafiadora também do trabalho. E era bem puxado, viu? Com 15 anos era bem puxado. Caramba, como é que fazia uma coroa? Como é que faz uma Coroa de flores, agora não sei se faz, mas faz sim, faz mesmo. E às vezes vocês imaginam que no Rio é importante da cidade, de uma dessas cidades que eu atendia. Exatamente, eram 50, 60, a gente virava à noite trabalhando. Trabalhava até a hora do enterro. Vou vender o carro para fazer coroa. Mas, nossa, eram... Deve ser uma fortuna uma coroa. E eram volumes grandes, né? Ele que deu um impulsionamento. 450, 500 mil. Sério? É. Pessoal, se vocês querem empreender, tá aí, né? Fazer coroa, hein? 400, 450 cada um, hein? Bom negócio, hein? Foi ali que eu consegui o primeiro valor para botar a primeira loja de vestuário. Daí eu ia te perguntar isso, Marcelo. Por que tu, né, pensou em criar ou, né, abrir uma loja de roupa no bairro? Sim, Você dava bem com as flores? Exatamente. Não, as flores eu me dava bem, né? Como eu disse, foi o primeiro dinheiro, a primeira remuneração que veio bem, assim. Mas, assim, o meu sonho sempre foi moda, sempre gostei de moda, desde pequena, assim. Desde criança, como eu disse, eu desenhava as roupas, reformava essas roupas. Assim, muita boneca? Fazia roupinha para as bonecas? Fazia roupinha, inclusive eu já ganhei 3 concursos em São Paulo de vestir boneca. Eu ganhei 4 carros 0 km em São Paulo com concurso de vestir boneca. Tava rindo de vestir boneca, mas eu vesti aqueles concursos da Suzy há muitos anos atrás. Eu já ganhei 3 carros 0. Concurso de marketing também, já ganhei uma viagem a Paris, assim, tem muitas coisas legais. A jornada de uma pessoa da moda, ela é muito vibrante, ela é muito interessante. Eu amo, né, o Pulso Modas. Temos muito que aprender, né? Temos muito que aprender. E aí você foi abrir a tua loja, tal, 15, 17, e aí estudava? Estudava, sim. Noite? Estudava à noite, foi engraçado, né, para fazer o curso de administração. Na época era muito concorrido, hoje é muito mais fácil, né? Naquela época, passar em administração na UFS era não sei quantos por vagas. E eu trabalhava o dia inteiro, estudava de noite, e não era tal coisa. Eu pensei, meu Deus, não vou passar no vestibular, e todo mundo dizendo, e fazendo cursinho, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Disse, vou fazer umas aulinhas, um curso. Estava muito preocupada de não passar, né? Porque eu não era muito boa em português, né? Eu errava muito em português, era boa em matemática, não em português. Daí eu estudar português, português. Gabaritei português e tirei nota ótima na redação daquilo. Eu fui procurar meu nome lá, não achava, quando eu estava lá em cima, coisa boa. Passei nos primeiros lugares de administração da UFS, assim, e foi uma faculdade maravilhosa, amo, né? Tive a honra de ter recebido o prêmio administrador do ano da região Nordeste da NERGS, da minha associação já. Então, nossa, eu sou muito feliz com a minha profissão de administrador, muito feliz mesmo. Tá, então, Marcelo, né, tu criou a primeira loja. E a Drops de Menta veio em 1996, depois que eu já tinha uma boa bagagem, quando eu me formei, né? Quando eu me formei, até o trabalho de TCC da universidade foi para montar a Drops de Menta. Mas tu ainda estava com a catita, sim, ainda tinha catita. E a Drops de Menta, ela veio com uma formação melhor, daí estudando, sabendo um pouco mais sobre marketing, né? Nossa, foi ótimo, assim. Então, mas aí quando tu estava com catita, tu pensava em crescer. Eu pensava em crescer e já imaginava, tá? Quando a Drops surgiu, ela já surgiu com o espírito de crescer em forma de franquia.
Né? Ah, tu já tinha esse pensamento. Sim, eu já tinha estudado sobre isso em 1996 e eu sempre acreditei onde tem um dono no negócio mais presente e a gente cresce em conjunto. Por exemplo, assim, uma franquia hoje é o melhor sistema que tem para a pessoa crescer e para a pessoa poder ganhar dinheiro, né? Porque ela faz parte de alguma coisa grande, ela tem economia de escala, ela tem profissionais de área gabaritados e já experientes e ela tem o negócio dela onde ela comanda, ela controla, ela decide. Então, a chance de sucesso, as estimativas, dependendo do segmento, é de 7 a 9 vezes mais sucesso Sim. de uma franquia do que uma não franquia, né? Sim. Então, eu já acreditava nisso, eu já tinha estudado sobre isso. Então, quando a Drops surgiu, ela já foi criado o nome, foi criado o CAD, foi criada toda essa estrutura para que ela já crescesse em forma de franquia. Então, pudesse compartilhar esse know-how com outras pessoas. mas aí quando tu criou a Drops também, bom, tu tava num bairro, aí qual foi a primeira loja? A primeira loja da Drops foi no centro de Caxias do Sul, né, na Júlio, e hoje ela se transferiu para a W Tower em função do mercado, né, que o centro hoje não está mais tão Sim. propício, por causa da segurança, né, e tal. Então hoje ela está viva ainda, nossa loja lá de 1996 até hoje, ela só trocou de lugar. Mas foi ótimo, vocês imaginem que deu até engarrafamento na Júlio de Castilhos, em Caxias. A gente não disse o que era, a gente só disse que ia inaugurar alguma coisa, botamos um carro lá na fachada, botamos aquelas luzes, aqueles Skywalker. Você imagina que teve uma cliente nossa que saiu de casa, que o namorado convidou ela para dizer assim, vamos lá ver aquela balada nova que vai inaugurar. Imagina na frente do Hospital Pompeia como é que ia poder ter uma balada, né, gente? Não ia poder ter. Imagina que as pessoas não sabiam o que. E deu assim, eu me lembro como se fosse hoje, isso em 1996, que no dia seguinte o Jornal Pioneiro estava lá para fazer uma entrevista, porque que a loja estava tão cheia. E era uma época de crise, né? A gente estava alguma recessão lá também. E eles disseram, foram fazer uma matéria, mesmo saiu no jornal, que a loja estava tão cheia. A gente fez um burburinho do marketing em 1996. Tem os reportes até hoje. Plano era cruzado ainda, né? Gente, eu passei por todos os planos. Isso, foi o plano real. O RB, cruzado, 1999. retiraram todos os nossos dinheiro. Nossa, foi uma infinidade de planos, passei por todos. Por isso que eu digo, o empresário que passou por essas fases, eu acho que não tem como não saber cuidar de uma empresa financeiramente bem, né? Porque é muitas fases que tem, foram muitos desafios nessas áreas dos planos. Mas aí uma coisa que eu fico, né? Todos os empreendedores, né? Tu tava com a tua lojinha menor lá, e aí essa que tu falou Sim. que foi Primeiro a primeira. fui atrás do ponto. Porque Eu queria que tu contasse um pouco sobre como tu abriu primeiro. Isso, a loja já começou a dar bem, né? Como eu disse, graças a Deus eu tive... as lojas andaram bem lá desde o início, essa primeira loja. Então, eu já tinha tido um capital, já consegui... Eu já tive... Eu acho que uma das poucas pessoas que eu já tive consegui meu primeiro bem imóvel antes de ter carro ainda, antes dos 18 anos, porque foi rápido, né? Essa parte, assim, naquela época a gente trabalhava muito. Inclusive, assim, claro, no domingo, enquanto que as pessoas da minha idade talvez iam passear, eu ia trabalhar. Um domingo eu ia fazer as vitrines da loja, outro domingo eu viajava a São Paulo. Ficava 18 horas no ônibus indo a São Paulo buscar os produtos. Então, uma semana uma coisa, uma semana outra coisa. Ah, tu ia para São Paulo? Ia para São Paulo, ou ia para Farroupilha buscar as malhas, né? Tinha as parcerias, era bem puxado, mas não era difícil, sabe? A época era diferente de como é hoje. Hoje parece que as coisas são mais difíceis de serem feitas, mas naquela época a gente fazia com muita vontade, era tudo muito, muito divertido, sabe? Muito... Viajar a São Paulo, tudo bem, era difícil ficar 18 horas assim no ônibus, mas era divertido. Essas histórias de São Paulo. Meu Deus, essa semana eu lembrei de uma. Será que eu conto? Podia contar, né? Conto, né? Podia contar. Imagina eu, né? Mais duas amigas minhas que também tinham uma loja, né, e tal, e a gente ia a São Paulo e não tinha dinheiro. Isso lá quando eu tinha uns 17 anos, né? Máximo 18. E eu me lembro que não tinha dinheiro nem para pegar táxi, Uber, essas coisas não tinha. Nós ia de metrô, e com os fardos, gente, os fardos de mercadoria. Mochilão lá. E daí um dia eu me lembrei, essa semana eu estava descendo no metrô lá em São Paulo, assim, e com um fardo aqui, um carrinho, a gente puxava um carrinho, né, fardo. E daí daqui a pouco eu vi atrás, estava eu, ela, cada um com fardo, e atrás iam uns 3 rapazes com uma bicicleta, cada um assim em cima. Só que eles estavam rente. E não ia dar tempo de eu puxar um fardo e puxar outro, e aquelas bicicletas vindo. Quando eu vi, gente,
lá em Pacotu. Foi uma das... Eu, os fardos, as meninas, as bicicletas, os rapazes em cima, sabe, naquela parte do metrô, embaixo da escada rolante. Desceu, ninguém se machucou, graças a Deus, né? Eu dou risada até hoje da situação de eu ver ali daquelas bicicletas por cima, uma coisa assim. E a gente se divertia com isso mesmo, né? Eram épocas que eu tenho difíceis, mas que eu tenho boas lembranças. Muito bom. Como que você encara as suas dificuldades, né? E aqui nós lembramos do nosso amigo, né? O Elias, né? Elias Paludo, né? Falou que saiu daqui de Chevetinho, de Del Rey, depois de Belina, ia lá para São Paulo comprar sapato, comprar roupa, comprar não sei o quê. E aquela história, ele contou uma história também. Ele foi no Rio de Janeiro, estava no Rio de Janeiro lá, e aí ele saindo de lá, aí os caras olharam para ele e disseram, sabe, isso aí deve ser um gringo, deve ser um colono, né, cara? Tentaram assaltar ele com o Escort XL3 na época. Era um cara, Ai, né? eu tive esse 3. O 3 XL3, igual. E eu acho que bom desse empreendedorismo aí são as histórias, né? As histórias e as lições que a gente leva, né? E continuando nessa loja ali e tal, formado em administração e tal, deu certo as lojas, depois fez uma jogada de marketing aqui. E quando que você começou a estudar marketing? Ela é marqueteira, Vidal, nós estamos em 3 marqueteiras. Eu estava começando Ele que é doutor em marketing. Nossa, especialista. Eu tenho MBA na Fundação Getúlio Vargas de marketing, mas onde eu aprendi mesmo marketing foi em viagem, gente. Olha, se tem coisa que dá cultura pra gente, assim, de aprendizado, de vivência, não que a faculdade não seja o berço de tudo, né, de aprendizado, mas onde eu aprendi mesmo é em viagens, assim, é pesquisa, é vivenciar as experiências, é ver o que as pessoas estão fazendo, é fazer benchmarking, é fazer essas missões de lojistas que tem para fora, que acabam estudando, né? Mas cada viagem que eu faço, eu acho que eu aprendo alguma coisa nova na área de marketing com outras empresas. Então, para mim, a viagem é uma coisa que abre a cabeça da gente. Então, quanto que mais o empresário puder viajar e pesquisar o seu meio, o seu negócio, é o melhor negócio. Uhum. E aqui, falando em viagens, né, nós lembramos também do seu Tarcísio Miquelon, que o Tarcísio Miquelon falava que quando ele viajava, ele não viajava para passear, ele viajava para conhecer. Sou eu que nem agora eu estava comentando, né, que eu vou fazer um mês na Europa com meu filho que vai jogar tênis, vai fazer um torneio lá, fazer uma academia de tênis, e eu vou aproveitar, porque eu já faço a minha pesquisa, enquanto que ele vai jogar, né, vai treinar, eu vou para minhas pesquisas também em cidades assim de ponta, né, e é gostoso, gente. Eu trabalho com muito amor, assim, eu acho que quando a gente faz assim, trabalho com amor, com gosto, nossa, ele não se torna um trabalho, não se torna uma coisa pesada, é uma coisa leve, né? Uma coisa leve, prazer. Exatamente, um prazer. E aí nós estamos falando aqui hoje, né, com a Márcia, né, que ela é CEO da Drops de Menta. Eu vi que nos bastidores ali o Vini pediu para ela, né, por que Drops de Menta? Por que Drops de Menta? Sabe que quando eu fiz o meu trabalho lá, o TCC de administração na UX, eu quis criar um nome que ligasse com os 5 sentidos, né? Botar a loja macia não dava, a loja não sei o quê. Então, o paladar é um dos sentidos. Então, é mais fácil de a pessoa gravar. E dificilmente alguém teve uma má experiência com Drops de Menta, né? Geralmente é beijar no cinema, né? Geralmente é uma experiência boa, né? Então, a gente quis gravar com uma coisa que tivesse alguns sentidos, que no caso foi o paladar, e que tivesse alguma coisa que as pessoas não tivessem experiências negativas, né? Então, por isso que veio o nome Drops de Menta. Boa, pra quem não sabe, né, que é da outra geração, Drops de Menta é uma balinha branca, assim, bem gostosinha e tal. Exatamente. Sim, cara. Existe o Drops, não? Existe, Tu beijou na boca, menina, com Drops? Não. No cinema, não. Mas nem quando tu tava lá no cinema, lá em onde é que é em São Paulo, lá. O Vini era da Malhação, né? Nem lá, menino. Pô, tá doido, velho. Lá em Garibaldi, usava o Drops de Menta. E o Erasmo comprador assim dos Drops de Menta daqui. Olha, coisa boa. Empreendedora, administradora, marketing, né? Então, vamos falar das lojas dela, né? Você fala. Onde que você tem as lojas hoje? Quem quer comprar da Drops de Menta hoje, olha, tem compra aonde?
4 em Caxias, lá tem no Shopping Bourbon, Shopping Világio, a Flagship, que foi a primeira flagship do sul do país, uma loja de 5 andares ali na frente do Ibis. Nós temos o W Tower também, né, que tem uma na Alfredo Chaves. Depois aqui nós temos Farroupilha, temos Carlos Barbosa, nossa, temos 2 em Porto Alegre, temos São Leopoldo, Gravataí, acho que eu citei tudo. Garibaldi também. Inclusive, né, Garibaldi, com excelente resultado, nossa, maravilhosa, nossa franqueada de Garibaldi, que é a mesma de Carlos Barbosa. Inclusive, a gente teve loja há 15 anos aqui em Bento também, né? Infelizmente, não tem mais a nossa mesma franqueada que hoje continua em Carlos Barbosa e Garibaldi, também tinha aqui. Na pandemia optou por fechar a loja, mas estamos à busca de um novo franqueado aqui em Bento Gonçalves. Inclusive, é uma praça muito boa. Vamos arranjar uma franquia para ela. Temos a oportunidade. Com certeza. Pessoal, então quem está assistindo aí, quiser uma oportunidade de negócio, quer empreender, consolidado, quer empreender, gosta, né, do ramo, né, do vestuário, então, né, eu acho que vale a pena aí. E como é que essa pessoa que tem interesse faz para procurar? Nossa, só vai procurar aí Márcia Costa Drops, pode mandar um direct que eu vou ter o maior prazer em responder. Olha aí, pessoal. Já temos uma empreendedora aqui. Já está engatilhado ali. Está brilhando o livro já. Não, mas a franquia não é muito fala, mas ela é um bom negócio mesmo, sabe? Porque você imagina você não precisar passar por todos os percalços que hoje eu passei na minha vida em 40 anos, que eu estou fazendo 40 anos de profissão esse ano, né? Então, esses 40 anos a pessoa já tem, né? Já tem esse know-how todo, já entra com esse conhecimento todo e pode gestar o seu negócio, pode ser dona do seu negócio, pode decidir as suas coisas, formar a sua equipe, cuidar daquilo que importa, né? E ter a economia de escala. Hoje o ganho de um franqueado, nas compras, os descontos, por exemplo, vai fazer sacola. Ela custa o dobro se vai fazer para uma loja do que se vai fazer para 20 lojas. Né? Então, a gente tem que pensar em economia de escala, sistema de gestão. Tem um especialista em marketing, especialista em RH, especialista em operação de loja, especialista em financeiro. A gente precisa desses especialistas hoje numa empresa para dar certo. Não, exatamente, né? Eu acho que tem muito mais chance, né, com certeza, né, de dar certo uma franquia, justamente porque tem todo esse know-how de conhecimento, toda essa assessoria, né? Exatamente. E é o que eu sempre digo, né? Em sala de aula também, né? Sempre estou falando com os alunos, se a gente tem alguém próximo, alguém que pode, né, passar esse conhecimento do que fez, e normalmente, né, o empreendedor passa por algumas coisas e aprende, né? Então ele vai ter esse conhecimento e se ele puder auxiliar, puder dar esse norte, não vai por esse caminho porque dá errado. Cara, isso aí é a chance de dar certo, o negócio é sensacional, né? Sabe que isso é o que mais me realiza hoje? O que mais me realiza hoje é poder impactar positivamente a vida de um franqueado, de um colaborador, assim, sabe? Porque, nossa, hoje eu já me considero uma pessoa muito realizada. Financeiramente, pessoalmente, com a família, profissionalmente também. Mas o que dá de fato brilho nos olhos é saber que talvez tenha um franqueado lá que vai ter sucesso, que vai ter seu negócio, um colaborador que consegue evoluir profissionalmente, ter sucesso, ganhar bem, fazer seus comissionamentos, né? Então é bem importante isso que você está falando mesmo. Sim. Não, eu acho que... Porque assim, se a gente tem alguém que pode, né, ser uma mentora, um mentor, com certeza, né, isso vai auxiliar nos negócios. Por isso que a franquia, eu acredito e eu aposto, né, nesse contexto de franquia, e muitas pessoas, isso eu tenho esse conhecimento porque por muitos anos eu trabalhei, né, na área do setor público e a gente visitava muitos negócios que abriram e eu também sempre tive negócio. Desde os meus 17 anos eu sempre tive negócio. E então a gente vem, né, aprendendo e entendendo um pouquinho. E quando a gente ia visitar esse negócio, a gente via que o cara se atirava de paraquedas. Normalmente pegava o FGTS, pegava o acerto da empresa, sem saber nada, né? Ele até trabalhava talvez na área, mas ele não tinha conhecimento do marketing, finanças, gestão. E aí vinha, 2, 3 meses aquele negócio fechava. E aí perdia tudo aquilo que ele tinha trabalhado, ganhado de fundo, de acerto, porque ele não sabia. Exatamente. Sabia a operação, né? Mas não... Tinha um desejo, né? Tinha um desejo. Legal, né? Isso é importante também, a gente correr esse risco, né? E ter essa proatividade de ter um negócio. Mas por isso que eu acredito na franquia, né? Tendo esse suporte,
fica mais fácil, né? E ter um acerto também. Isso os números provam, né, que é muito mais, a chance de sucesso é muito maior, verdade. Sim. Gente, mas olha, se esse podcast Ô, Marcelo, mas olha só se isso aqui não vai ser Falando em franquia, eu acho que franquia a gente faz com cases de sucesso, né? Eu acho que aqui é um case de sucesso, né? Sucesso, olha só. Casa de carne dos amigos. Quem sabe, vamos abrir umas franquias por aí, hein? Olha aí, mas ajuda pra falar comigo, tá? pode comer, tá? Aí pra comer, né? Pois é, quem vai falar agora então? Falando de sonhos, né? Falando de franquias e tal, é sempre bom que a gente aprenda com o erro dos outros, né? Mas a mensagem que eu ouvi aqui do César Anderle, ele falou assim: não, nós temos que aprender com o acerto dos outros. É com o acerto dos outros que nós temos que aprender. E para quem acredita em energia, para quem acredita nessa energia positiva, eu tô com a Márcia aqui do meu lado, eu tô sentindo assim uma energia, uma vibração tão boa, uma vibração tão legal, e eu acho que é por isso que os negócios dão certo, né? Mais uma vez eu vou falar, porque isso é muito interessante, né? Dificuldades, eu acredito que você teve dificuldade, né? Falou ali dos planos, de todos os planos que passaram, dificuldades todos nós vamos ter. Mas o diferencial mesmo é como tu encara. Tu pode ter problemas. Ela, inclusive, falou antes aí do pai, que o pai sempre foi um cara batalhador, sempre foi um cara guerreiro e tal. E se ele tinha dificuldades, eu acredito que o nosso pai também é assim. O meu é assim também. Se ele teve dificuldades, ele não expressava essas dificuldades. Ele engolia o choro e lá, e vamos lá, cara, vamos lá, vamos fazer dar certo. E deu certo o teu negócio hoje por causa disso, acredita, né? Porque que eu Meu pai era uma pessoa inspiradora, uma pessoa muito simples, tanto meu pai quanto minha mãe não tiveram estudo, né? Não tiveram oportunidade. Meu pai passou fome quando era criança, eu não passei fome. Meu pai veio de uma família, imagina quantos tios eu tenho. Porque meu pai teve 15 irmãos e minha mãe 14 vivos, né? Então eu tenho primos aí, primos, né? Eu tenho um monte por aí que eu talvez nem conheça eles, né? Assim, quer dizer, devo conhecer, mas não assim de ter proximidade. Então, assim, foi uma coisa tão bonita de mostrar, porque com toda a simplicidade deles, assim, eles me mostraram a parte do correto, a parte do bom humor. Meu pai é uma pessoa muito resistente à dor, assim, sabe? A coisas de vamos fazer. Nossa, maravilhosa. Eu tive uma infância, assim, com exemplos maravilhosos de pai e mãe, assim. Então, só tenho a agradecer sobre isso. E aqui a gente encerra o episódio 1. E agora vocês se preparem e já vão reservando a sua cadeirinha ali para assistir o episódio 2 na próxima semana, beleza? Porque no 2, deixa eu deixar, o pessoal tem que estar ligado aí. Pessoal, no 2 a gente vai ter dicas, né, para quem, né, tem algum negócio, dicas de como franquear um negócio, como, né, escalar esse negócio. Então a Márcia vai trazer para nós aqui essas informações. Então, para quem quer, né, fazer isso, né, para o seu negócio, eu acho que isso faz com que o negócio escale. Então fica ligado aí no próximo episódio, pessoal. Beleza?